Fala galera do mundo automotivo, aqui é o Elias, a quem vos fala, e hoje eu tô de volta, simplesmente decidi voltar. Mas galera, eu vou contar algumas coisas com vocês, pra vocês, e falar umas novidades também que são importantes. E quero falar pra vocês uma coisa. Galera, quando eu comecei o projeto do mundo automotivo, eu não pensei que ia ser grande. Em nenhum momento eu enalteci grandeza ou queria grandeza. Eu achei que ia ser um projeto legal a se tocar, porque eu gosto de carros, sou apaixonado por carros, né? E também porque eu sou um apaixonado, eu gosto de carros e gosto de conversar com carros, com quem gosta de conversar com carros, tá certo? E eu fico feliz demais, porque vocês gostam dos conteúdos que eu posto, né? E o ano passado eu passei por problemas difíceis, eu acabei me acidentando de trânsito, tive vários problemas financeiros, ainda estou com problemas financeiros, voltei a trabalhar CLT, enfim. E aqui nem é o foco principal do vídeo, né? Mas eu quero falar para vocês uma coisa, eu tô decidido a voltar com esse projeto do mundo automotivo em 2024, e não só isso, mas voltar com um projeto para 3 vídeos semanais. Os 2 vídeos eu vou contar a história de clássicos ou de lançamentos de carros que vão impactar, ou que fizeram história, ou que marcaram o seu nome no mundo automotivo. E o terceiro vídeo é um compiladão que eu vou fazer toda semana, que eu vou contar as notícias mais impactantes da semana, sejam elas boas ou ruins, eu vou as contar para vocês, tá certo? Então, galera, se você apoiar, se você gosta, se você quer apoiar o trabalho meu, do Elias Ferreira do Mundo Automotivo, tem o QR Code aqui do nosso Pix. Se você quiser contribuir, contribua com o nosso trabalho para a gente melhorar o nosso setup de edição, porque hoje eu edito com o celular. E também melhorar roteiro, transições de vídeo, enfim, tudo isso, tá certo? Ou se você não tiver grana, eu te entendo também, porque todo mundo tá numa liseira do caralho, você deixa o like aí e se inscreve. Eu não gosto de pedir like, tá certo? Então, vamos abrir o primeiro vídeo de 2024 contando a história de um carro incrível e alvo de polêmica. Você acredita nisso? Vem comigo hoje que eu vou te contar a história do Jensen Interceptor. Bom, primeiramente de tudo, vamos contar a história da Jensen. Quem diabos é essa marca? Como ela surgiu? Para que surgiu? O que se alimenta? Então vamos lá. A Jensen Motors, ela foi fundada, né, em 1934 por 2 irmãos, Alan e Richard Jensen, como Jensen Motors Limited. É uma marca especialista em construção de carrocerias comerciais e de carros esportivos, né? Então essa marca ficou consolidada ali com uma fabricante de carrocerias para grandes marcas, né? E sim, ficou muito popular lá na Inglaterra. Até hoje, muitos ingleses amam a marca Jensen. Eu também amo a marca Jensen, mesmo não sendo inglês. Mas agora vamos falar do Interceptor. Qual é a polêmica desse carro? Que carro é esse? Do que veio? De onde veio? Bom, esse carro foi concebido por Kevin Way Factory, ou seja, o cara certo para manufaturar esse carro. Puta que pariu, moleque. Que piada horrível, cara. Ai, meu Deus, que trocadilho horrível. Bom, ele foi fabricado na fábrica, né, próximo a Birmingham, na Inglaterra. E ele foi fabricado entre 1966 e 1976, o ano que mamãe nasceu, 1976, né? E ele já era um carro bastante inovador para sua época, certo? E ele, nas suas primeiras fases, eram fabricados com plástico e fibra de vidro e, respectivamente, depois foi construído com uma carroceria de aço, tá certo? Como a proposta dele era ser um carro GT, o peso não importava muito, mas o que importava é que ele era um carro bem rápido. Bom,
ele teve vários motores e várias fases. A primeira de todas foi com o motor Chrysler V8 de 6.276 centímetros cúbicos, que se nomeia com CC e não 4cc ou 6cc. Pelo amor de Deus, não seja burro, tá? Porque cc significa centímetro cúbico, tá? Então, tecnicamente, o carro seria 4 cilindradas ou 6 cilindradas. Por favor, não seja burro. Escreva corretamente, tá? Então, como ia dizendo, ele tinha um motor de 6.276 cilindradas e, para ser mais exato, 383 polegadas. Ele tinha transmissão manual como opcional ou caixa automática da Torque Flight, né? Que era, como era um GT, era tração traseira e tinha coisas como diferencial de deslizamento limitado, né? Para não fazer o carro ser uma lixadeira, né? E tinha um eixo traseiro convencional, tá certo? E nos anos 70, para ser em 1970, para ser mais exato, ele tinha 335 cavalos brutos ou 270 cavalos líquidos. E qual que é a diferença aqui? Bom, cavalo bruto é a potência total do motor, não considerando perca do alternador, bomba d'água e outros periféricos que sim consomem os cavalos brutos. Cavalo líquido é a potência real que realmente a gente vai ter nas rodas, tá certo? Então ele produzia 270 cavalos líquidos, né? E em 1971, né, ele teve uma leve redução e produzia apenas 250 cavalos, né? E aí depois a Jensen pensou, cara, por que a gente não mete o louco e mete logo um 440 de 7.200 centímetros cúbicos? E foda-se! Aí para 71, utilizaram sim os motores de 440 polegadas, que produziam incríveis 305 cavalos com 3 carburadores, tá certo? E produzia, né, aí com essa modificação, claro, produzia 330 cavalos líquidos, tá? Porém, essa configuração de 330 cavalos com motor de 440 polegadas só estava disponível em 1971. Inclusive, apenas 232 foram construídos com esse motor Six Barrel ou Six Pack, tá? Que saiu também nos Plymouth Roadrunner e nos Dodge Charger também, tá? Porque sim, esses motores são desses dois carros, tá certo? Em 72 utilizava um motor de 440 centímetros cúbicos. Você parece burro! 440 polegadas cúbicas, olha eu cometendo merda, com 3 carburadores de 2 cilindros, né? E caiu para 280 cavalos líquidos. E a Chrysler continuou a oferecer até 76, né? Quando tinha módicos 255 cavalos. O Interceptor poderia parecer muito com um carro nacional. E agora chega na parte da treta aqui, que eu compro com todo admirador dos esportivos ingleses. Lembra que eu falei para vocês que ele foi produzido entre 1966 e 1976? Então, vamos lá. Nessa mesma época, antes do Jensen Interceptor ser lançado, um outro carro muito parecido, mas muito parecido, foi produzido. Mas era tão parecido que chegava até muito soar como cópia. Aí você me pergunta, pô, Elias, mas os brasileiros é muito comum copiar os estilos gringos. É, normal. Só que nesse caso foi o contrário. Foram os ingleses que copiaram os brasileiros. O carro que copiou os ingleses, que os ingleses copiaram, foram
Brasinca 4200 GT Uirapuru. Esse carro, eu já contei a história aqui no Mundo Automotivo e fiz um concurso dos 5 nacionais mais bonitos. Vai estar aqui no card aqui em cima. Você vai lá, assiste e descubra. Vocês acham que era parecido ou não era? Comentem aqui embaixo o que vocês acham. CG nesse maravilhoso Uirapuru 1965, esse foguete aqui, ó, para época, esse motor de 4200 GT da Chevrolet Brasil, o único carro esportivo na época feito em aço à mão, tá? Feito pela Brasinca do Brasil. Olha lá, ó. Olha lá. Olha o nível de acabamento desse carro. Em raro estado de conservação, sem contar uma peça, digamos assim, dificílima de ser encontrado, carro premiado em raro estado de conservação, tá bom? E vou falar um pouco mais sobre ele. Bom, como ele era um GT, ele já tinha direção assistida, né? E já era um acabamento bem mais premium por ser um GT, né? O nosso 4200 GT, né? Ele já era um acabamento mais rústico, já era um motor mais bruto, né? É tão verdade que, por exemplo, enquanto o Jensen Interceptor tinha uma mecânica Chrysler V8, o nosso tinha um motor de 4.300 cilindradas, um 4,3, né, que é o Chevrolet Brasil, 3 carburadores com 161 cavalos líquidos. Ou seja, eram propostas diferentes, mas os carros eram iguais. Tá certo? E o carro, o Jensen Interceptor, foi oferecido apenas até 1976. Só que também a Jensen teve um fim também, né? A Jensen, infelizmente, teve um fim. E o fim da Jensen foi em 2011, né? Só que o que acontece? E agora eu vou mencionar para vocês algumas versões dele que aqui eu tenho que falar, porque senão vocês vão ficar bravos comigo, né? Bom, a primeira menção aqui que eu vou mencionar, eu mencionei a primeira fase dele, que tinha o motor Chrysler, né, o 383. O segundo é o de 72, com o motor 440 da Chrysler. E também o Jensen Interceptor 3, que foi lançado em 71, que já tinha um acabamento bem luxuoso, com acabamento de madeira, né? E também muito conforto, como ar-condicionado, direção assistida e outras coisas. E também ele foi dividido em séries, como G, H e J. Algumas com motor 383, né? E depois com o 7,2 440 no começo da década de 70. Vendeu cerca de 70 mil unidades, bastante para um GT, apesar de ser pouca coisa, né? E acabou em 2011, tá certo? E então, galera, o que vocês acharam da história do Jensen Interceptor, galera? Um carro incrível, um carro maravilhoso, um carro que não tenho comentários a falar, mas eu acho o nosso Brasinca 4200 GT muito mais bonito do que ele. Comenta aqui embaixo quem que vocês acham que é mais bonito, o Brasinca 4200 GT ou o Jensen Interceptor. Comentem aqui embaixo com respeito, com educação. Galera, se vocês quiserem ajudar o mundo automotivo, tem o meu QR Code aqui. Se você quiser contribuir com o Pix, contribua, ajude o canal a crescer e a melhorar o setup de edição e gravação, tá certo? Mas, se você não puder mandar o Pix, simplesmente deixa o seu like e se inscreva no canal se não for inscrito. Ajude o canal a crescer, compartilhe para o seu amigo Gearhead, até para o seu amigo que não gosta de carro, que ele acha essa coisa de carro, que apenas é para ir ponto A ou ponto B, eu entendo ele também. Então, é isso, galera. Um abraço para todos vocês e até a próxima com mais um vídeo. Falou!